Começar pelas... Pô, só campeã aí, né? Hydrogazil, Ambev, WEG. Ambev já não tem mais tantos dias de glória na bolsa, né? Mas, bom, é um caso claro de sucesso aí na história do capitalismo brasileiro. Hydrogazil e WEG, bom, falar de WEG, né? Vai ter fila aí de investidor pessoa física aí para contestar, mas é, como é que é o racional? É meramente valuation? Ou você também tenta encontrar algum ponto de, não diria inflexão, assim, de uma piora de Uhum. resultado, mas você precisa de algum gatilho além do valuation para montar essa posição? Como é que Sim, é nesse caso? certamente, como eu falei lá no exemplo do Banco Inter, só a conta do valuation em si, ela não para de pé para a gente ter uma posição. Ela vai ser um fator super importante, mas eu não consigo tomar uma adesão de investimento só com ela, né? Porque eu posso estar suscetível a um caso como o Banco Inter, Uhum. que multiplicou por 6 antes de eventualmente chegar no valor que a gente julgava que refletia mais os fundamentos da empresa. Então, no caso nesse que você comentou, na Ambev, por exemplo, né? A gente sempre admirou a Ambev como empresa, né? Realmente é um negócio inacreditável, né? Que os atuais controladores conseguiram fazer. Mas aí entra aquela questão do que o mercado acredita que a empresa vai desempenhar ao longo do tempo e o que a gente acha. A gente só consegue gerar algum tipo de retorno se discordar, mas muitas vezes o mercado está certo. Quem estava errado era a gente. Então, você sempre tem que ponderar esse tipo de risco. E aí, no caso da Ambev, a discordância que a gente tinha lá atrás, que continua parcialmente hoje, por mais que o múltiplo da Ambev hoje seja diferente, é que o crescimento de lucro, dado que está esperado, é um crescimento muito acima do que a gente acha que a empresa vai entregar. Acho que de maneira muito simples é isso. Também tem algumas ressalvas em relação ao tamanho da posição, em relação ao gerenciamento de risco que a gente faz. Como o short tem perda ilimitada, eu sou obrigado a zerar esse short, a gente chama de stop, se ele chegar a um determinado preço que a gente tem calculado para cada empresa. É um preço que a gente roda todos os dias, e faça chuva ou faça sol, chegou nesse preço a gente zera. Porque é o preço que, estatisticamente, a gente calcula lá, que as coisas que começam a mudar um pouco a curva de valor esperado. A gente pode estar diante de uma situação parecida com... Não que ela vá acontecer. É numa situação, a própria VEG, né? A VEG, nos últimos anos, ela deve ter subido, ali no pós-pandemia até agora, talvez tenha multiplicado por 2, 3, uma empresa que já era muito grande. Uhum. Então, quando a gente detecta que a gente pode estar diante, obviamente a gente não sabe, se a gente soubesse, a gente simplesmente comprava tudo, mas quando a equação de risco-retorno começa a mudar, a gente zera. Tipo, a ação ganhando momentum, vai. Tipo um Pode fator, ser. assim, nesse É que sentido. é uma matriz lá que tem momento, inclusive, Uhum. mas ela tem vários outros tipos de variáveis. Mas é meio que isso. Acho que talvez dê para até explicar de uma maneira mais simples. A gente nunca vai shortear o negócio só porque a gente acha caro, se ele tiver naquela inflexão no maior decil de momentum entre todas as empresas do setor ou todas as empresas correlatas, porque não faz sentido, né? E por que não faz sentido? A Magazine Luiza, né, que foi talvez um dos nossos principais shorts, a gente não tá mais, né? Mas a gente ficou bastante tempo. Dos R$ 25 até os 1,50 que ela tá hoje, eu posso até atualizar a conta, mas eu acho que ela caiu 30% 8 vezes. Então é 0,7 elevado a 8, que vai dar os 1,50 que ela tá hoje. Então não é aquela questão de eu preciso do primeiro, eu preciso do segundo, eu preciso de um desse, Uma dois desses. janela. Você precisa de uma Eu janela. preciso de qualquer um desses 8. Então, a gente se sente mais confortável em aumentar muito um short, ou eventualmente entrar nele, quando o mercado começa a dar esse tipo de sinal. E aí é muito mais um sinal matemático de preço do que um sinal de uma percepção nossa, porque a nossa percepção pode estar errada. Uhum. Obviamente, isso também pode estar errado. Mas a gente se sente mais seguro fazendo o teste para trás de que esse tipo de approach funciona melhor do que simplesmente a minha intuição do eu acho que vou cair, do que eu acho que vai cair. E também funciona para zerada. Quando a gente é mais criterioso nessa zerada quase que matemática, quando a gente tem uma discrepância muito grande de valor em relação à tela, do que a nossa percepção, eu acho que caiu muito. Porque nessa Magazine caiu de 25 para 15, a gente, bom, caiu muito. Aí foi para 10, foi para 1. Né? O caso da Infracommerce, por exemplo, é uma empresa que a gente talvez seja um dos principais shorts dos últimos 18 meses. A primeira vez que a gente vendeu Infracommerce, ela estava R$ 13, ela está 48 centavos. E a gente continua short, obviamente num tamanho muito menor porque ficou pequeno, né? Porque você shorteia 2%, o negócio cai 90%, ele fica pequenininho, aí você, se eventualmente quiser continuar com um tamanho relevante, tem que ir lá e vender mais. A Infracommerce, ela tava 13 quando vocês sortearam Isso, e tá 48 48 centavos? centavos. Isso porque teve a mente capital no meio do caminho. E aí a gente vendeu mais. Aí como é que fica a gestão da posição Você tem que nesse... vender mais.
Se vender mais, você diz... Aí mantendo os 3%. O tamanho que a gente quiser, seja lá qual for. Porque imagina assim, você shorteou 1% do fundo e caiu 50%, ela virou meio. Sim, ela diminui Ela a diminui. participação dentro da carteira. Exatamente. Então, para você manter a convicção, quer dizer, eu ainda acredito que ela vai cair mais, então eu quero voltar para 1%. Tem que vender Você mais. tem que vender mais ações. Tem que vender mais, exatamente. Esse ano, por exemplo, acho que na Infracommerce a gente ganhou 0,7% do fundo, 70 bases, com uma posição média de 0,7%. E caiu, a gente vendeu mais, caiu, a gente vendeu mais. Era uma posição que começou o ano em 1, aí caiu 50%, aí virou... acho que até um pouco menos de 50 nessa época. A gente ganhou 50 bases, a gente vende um pouquinho mais. Aí a média dela é basicamente o que a gente ganhou nesse ano. Agora era a posição média de 0,7, mas agora tá bem menor. Porque a gente não vendeu mais, principalmente depois da mudança de CEO. Mas a gente acha que é um problema solucionável, mas é um problema solucionável com mais capital. Se tiver mais capital, vai ter aumento de capital. Se tiver aumento de capital, eventualmente é uma oportunidade para a gente gerar o nosso short, como a gente fez em Pão de Açúcar, como a gente fez em Via Varejo. Nessa última cesta aí das empresas com talvez um pouco mais de dificuldade. Então, já que a gente entrou nesse assunto, a gente pode pular para essa cesta, até para explicar como é que é não sei se os 3 casos são super semelhantes, mas pelo menos no caso de Infracommerce. Identificar que é uma tese short, identificar que a solução é um aumento de capital e ele de fato vai ter que acontecer. Não sei se é isso de fato o stop da sua operação. Enfim, explicar um pouco de como é que é entre a definir o case e montar o short e esperar para vender, para zerar. Eu fiquei curioso de saber a tese também. O aumento de capital ele pode ser uma saída para a gente, mas às vezes ele não é. Por exemplo, no caso da Via Varejo da Pão de Açúcar, a gente não zerou no aumento de capital. Teve aumento de capital, a gente acha que ele não foi suficiente para fazer frente com o que a empresa precisa. A gente zerou o Pão de Açúcar por outros motivos e depois o aumento de capital. Mas o aumento de capital em si não foi o motivo pra gente zerar. Bom, então vamos explicar a Infracommerce, depois a gente entra no Pão de Açúcar. Acho que no caso de Infracommerce, ela entra na cesta das empresas que a gente comentou, que acabaram tendo valuation em que tinha um crescimento implícito muito maior do que ela tinha capacidade de entregar. Eu acho que não tem a ver com... Fez muita aquisição também, né? Com ser exatamente, não ser uma empresa boa, ser uma empresa ruim. Então, uma empresa que a gente gosta muito, investiu recentemente, que é a Vetex. A gente investiu no ano passado. A Vetex, se eu não me engano, em preço da ação, ela fez o IPO a $20, aí foi para 30 e chegou a 2. Então é uma baita empresa. Os caras são incríveis, mas o preço estava errado. Eu acho que a Infracommerce tem um pouco disso também. Quando ela estava nesses R$13 aí, que sei lá quantos bilhões de reais que ela tinha de market cap, estava implícito um ritmo de crescimento e um ritmo de retorno nesse capital das adquiridas e no capital das empresas, das aquisições que ela ia fazer ainda. O modelo de negócio talvez que fosse diferente do que o mercado esperava, talvez. Eu acho que acabou se provando muito mais difícil. De automação de galpões logísticos, né? Na verdade, ela foi precificada inicialmente como uma empresa de software, mas que ela é uma empresa que tem muito do dia a dia de uma empresa de logística, de fato. De ser um middleman de uma operação que ela não tem muito dinheiro na mesa. Porque o mercado de logística em si, a gente investiu em Sequoia, a gente aprendeu na pele, né? Um péssimo investimento. Ele é um business de margem muito apertada, né? E a gente, era uma reflexão que a gente fazia na Sequoia, que hoje a gente tem mais certeza, né? Que a gente estava errado, é que prestar serviço para o Mercado Livre, para a Amazon, esses caras, eles fazem muita conta. O Mercado Livre é uma empresa que a gente investe, a gente admira muito, e lá é tudo no detalhe. Cada real gasto, dólar porque a empresa é listada lá fora, mas cada real gasto aqui no Brasil tem endereço, tem percepção do retorno esperado, e se não estiver dando certo, eles mudam e fazem outra coisa com o dinheiro. Então é muito improvável você conseguir altas taxas de retorno prestando serviço para esses caras. Eles vão estar sempre ali com se o retorno estiver muito alto, vou lá e eu faço. Então, enquanto esse cara tem um pouco de escala ali, talvez um pouco maior que eu nessa rota, eu consiga fazer com que ele entregue um retorno acima do custo de capital, mas não tem grandes porradas. Então, quando a gente, no caso da Infracommerce, ela tinha muito essa percepção de ser uma empresa de software, mas que no final do dia estava lidando com o dia a dia de logística, que é um business de margem mais apertada mesmo. Last mile. Tem tudo, né? Nesse caso, ele presta serviço para o varejista que pode fazer a parte do inbound, pode fazer a parte do last mile. Ela foi perdendo cliente também ao longo do tempo. E essa questão de crescer via aquisição, enquanto você não tem muita noção do que está acontecendo embaixo de cada aquisição, você fica confuso em relação à rentabilidade do negócio.
É porque eu comprei por 4 vezes EBITDA. Parece bom, né? Eu gastei R$100, o negócio vai me gerar 25 de volta, só que aí, eventualmente, esses 25 não eram 25, esse 100 tinha um earnout que acabou se tornando mais, aí você tomou muita dívida para fazer essa aquisição, achando que o juro ia ficar 4, 5, o juro foi para 20, em muitos casos, aí o cara tava CDI mais 3, CDI mais 4, quando o juro foi para 14, o cara tava quase 20%. Então, muita coisa se desdobrou da maneira como a empresa não imaginava. Até porque ela tinha que fazer isso porque o mercado deu dinheiro, O né? mercado deu dinheiro. Então você cria uma expectativa de que eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro do lado do empreendedor ali que Exatamente. tá tocando. Aí entra a questão do incentivo. Entendi. Né? Porque o dono, nessas horas, a gente talvez dê para falar muito dos nossos principais long shots dos últimos anos, que foi na construção civil de baixa renda, que é estando longo na direcional e eventualmente short na MRV. Né? Fazem exatamente a mesma coisa. Expostos a Minha Casa Minha Vida. Então, se o governo acelerar o Minha Casa Minha Vida, as duas são beneficiadas, e se tirar o pé, as duas são prejudicadas. São expostos aos mesmos insumos e tiveram performance de ação completamente diferente. Né? Acho que CIA contra Renner também é um outro exemplo legal de falar. Então, no caso, voltando mais para a Infracommerce, é mais uma percepção do mercado de achar que aqueles 3, 4 bi de market cap que ela tinha, porque para ter 3, 4 bi de market cap bem rentável, é um cara que vai precisar em algum momento dar 300, 400, 500 milhões de reais de lucro por ano. E daí quando a gente olhava isso, falava, não dá. Não consigo enxergar, porque vai ter muita despesa financeira, porque está perdendo cliente grande. A Centauro, que é um dos principais clientes, falava abertamente em todos os lugares. A gente vai desligar a Infracommerce em algum momento, e eram um dos principais clientes. Porque eles iam fazer a logística própria depois que eles compraram a operação da Nike no Brasil. A gente ia colocando tudo isso, né, qual é o incentivo que foi dado para o empreendedor quando ele fez a aquisição? Ah, o incentivo de fazer, de gerar retorno ou o incentivo de fazer uma empresa maior? Ah, marca esse negocinho aqui. Ah, quanto que esse cara tem da empresa? Ah, tem X%. Quanto que é a alavancagem? Para quanto que subiu a despesa financeira? Quem são os credores? Você vai colocando isso na conta, fala, bom, eu só preciso que comece a cair. Eu não vou ser o primeiro, né? Então a Infracommerce deve ter chegado aos seus R$20, sei lá. A gente só tava de olho, fala, cara, isso aqui não vale, mas a gente só vai fazer o short depois que começar a cair. E aí tem até uma brincadeira que os nossos amigos da Mold falam, sempre tem 100% para cair, né? Sempre tem, todo dia tem 100% para cair. Então a gente precisou de um pouco de trigger do mercado, o mercado se colocar numa posição menos benevolente com a precificação da empresa, e aí a gente se jogou no short. Mesmo a gente não pegou o high, bem longe do high, acho que ela deve ter caído, sei lá, de 22, 23 para 14, 15, aí que a gente foi, e aí a gente carrega até hoje. Então tem... E aí tem outra questão interessante, né, para quem é acionista de VEG, eu respeito, entendo perfeitamente quem é acionista de VEG, de raio. Se subir e chegar nos nossos níveis, a gente vai recomprar sem problema nenhum. Eu acho que talvez esse desprendimento a gente precisa fazer um pouco pro long. Pro long tem um pouco de sentimento ali, né? Não, puta, eu fiz análise aqui, eu acho que vai dar certo. Pro short, pra gente é muito fácil de zerar. Problema nenhum. Hoje a VEG tá, sei lá, seus 39, a gente tem a continha lá. Se chegar na continha, a gente vai zerar, problema nenhum. Como a gente zerou em BRF esse ano. A gente tava short na BRF nos 9,50, chegou nos 11 e pouco, que era o nosso preço. Zerou, tá R$20. Perdemos do 9 até os 11 e foi pro 20, a gente não perdeu. Então, o pessoal pode ficar na torcida aí, a VEG vai subir. A gente vai perder na VEG, ainda mais por ser líquida, talvez 15, 20%. Aí depois a gente vai zerar. É difícil, diferentemente de uma empresa menor. No caso de uma Infracommerce, a gente precisa dosar muito no tamanho, porque ela pode subir 50% num dia, 100% num dia. E por mais que no Brasil isso seja mais raro do que nos Estados Unidos, aqui o mercado é muito mais regulado pela Bolsa e pela CVM. Então aqui existe um controle de número de ações alugadas, por ação. Existe um limite de 25% do free float, que são as ações que estão dispersas. Quando chega nesse limite, a Bolsa para os aluguéis. Fala, nenhum aluguel vai ser registrado. Chama um comitê e avalia se vale a pena subir para 30. Na GameStop, para vocês terem ideia, na primeira vez que deu aquele squeeze, tinha mais ação alugada do que o que existia de ação. Sim. Muito mais. Você empresta uma ação para mim, eu vendo. Aquele cara comprou, ele empresta para ele. É a mesma ação. Aí empresta para fulano, que empresta para Beltrano, o cara vende, e aí existia um número de ações alugadas mais do que o número de ações que existia. Cara. É como se existissem 150 contratos de aluguel e existissem 100 ações a serem recompradas. Se todo mundo apertar o botão, não existe nem ação suficiente para comprar. Então no Brasil é muito mais difícil ter um squeeze desse tamanho, obviamente que os squeezes acontecem, mas aí o jeito que a gente tenta de se precaver e de tirar o máximo disso é no tamanho das posições. Então naturalmente essas posições que a gente vê mais downside,
né? Era o caso de Infracommerce lá atrás, era o caso de Via Varejo, Pão de Açúcar, elas são posições menores. Elas necessariamente têm que ser posições menores e a gente consegue ter posições maiores nessas que são mais líquidas ou essas que têm esse perfil de que não que a gente acha que vai cair 80%, mas que vão perder do CDI talvez ao longo do tempo. Foi legal você falar isso, Bruno, porque acho que muita gente que ouve, né? Nem todo mundo é profissional do mercado, tem muita gente que vai querer se divertir um pouco em casa ali, montar o seu próprio short. Acho que isso é um dado público e cada um pode fazer esse monitoramento, né? Você vê lá quantas ações a empresa tem em circulação e você consegue calcular qual é o limite de ações que podem ficar alugadas, né? Que é o 25% do free flow. Porque se uma empresa está chegando, né? Você já vê que o limite, acho que tem 2 termômetros ali para acompanhar, né? Primeiro, a quantidade de ações alugadas em relação ao free flow. Se está chegando perto do 25%, talvez vai bater no teto ali, não vai poder ir mais. E a velocidade da taxa de aluguel também, né? Que isso mostra também o quanto que está a demanda ali, né? Quanto maior a taxa, né? Tá mais uma demanda mais forte ou menos oferta do papel. E isso do comitê, eu aprendi na pele isso quando a gente fazia a cobertura do Ike Batista lá na Infomoney. Eu era chefe da editoria de mercados na época. E foi muito louco porque a ação, ela quando chegava perto dos 25%, a ação dava um spike, né, uma subida, e teve um pregão que no meio do pregão a ação mergulhou e a gente lá na cobertura não tinha entendido o motivo. Aí saiu o boletinzinho da BMF Bovespa falando aumentamos, o comitê se reuniu e aumentou, só que assim, aumentou durante o pregão, numa reunião que deve ter sido provavelmente do comitê e avisou as corretoras, e aí até a pessoa física saber, o papel já caído, acho que ela chegou a quase 40% ou até mais do free flow para poder alugar, né? Nessa de 5 em 5, ela foi subindo o limite. Aí, obviamente, os squeezes acontecem com alguma frequência, mas eles têm ordem de magnitude muito diferente desses dos Estados Unidos. Não, com certeza. Esse de multiplicar por 10, 15, acho que foi só em mundial aqui que aconteceu no Brasil. Não lembro das líquidas, não aconteceu. Eu tenho uma mais polêmica aqui. Eu já anotei aqui, só... não sei se a gente fechou em Infracommerce, mas já anotei. Direcional versus MRV, Pão de Açúcar, C&A versus Renner e Via.